Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes por estar aqui na casa do nosso Deus. É certo que alguns irmãos estão ausentes por questão de saúde, mas, apesar disso, continuamos firmes fazendo a obra do nosso Deus. Nesse mês de maio, nós estamos estudando o tema fidelidade ao Senhor. E nessa noite, nós vamos estar meditando com o tema fidelidade ao Senhor na gestão dos recursos. Eu sei que esse é um tema acessível. Tudo que envolve recurso, patrimônio, dinheiro, tempo, tudo isso é algo que às vezes nos incomoda, porque nós nos sentimos como que cobrados, confrontados com a forma como nós administramos essa área da nossa vida. E isso também se deve à dificuldade que temos em deixar essa área sob o controle do nosso Deus. Mas antes de adentrar o tema propriamente, é importante que nós possamos definir o que é fidelidade, mas dentro de uma perspectiva bíblica, porque a visão que nós queremos trabalhar aqui nessa noite é a fidelidade ao Senhor. É certo que esse tema fidelidade envolve, por exemplo, relacionamentos, a fidelidade entre os cônjuges no casamento, ou nos negócios entre sócios, ou na relação entre patrão e empregado, a questão da fidelidade no comércio, de você fidelizar aquele cliente de tal forma que toda vez que ele procure aquele produto, ele se dirige à sua pessoa. E quando nós pensamos em fidelidade, logo nos voltamos à nossa lealdade inabalável, a nossa confiança e obediência contínua a Deus em todas as circunstâncias, até mesmo em meio às dificuldades. E quando fazemos isso, não necessariamente estamos vislumbrando um momento de troca. Eu dou isso a Deus para que Deus me dê em dobro, em triplo. A relação não é uma relação de escambo, mas é uma relação, na verdade, de compromisso com Deus. E quando falamos de fidelidade na gestão de recursos, estamos tratando, em outras palavras, daquela expressão que é muito mais conhecida no meio evangélico, que é mordomia cristã. E quando a gente fala de mordomia, a gente fala no sentido de que nós somos administradores daquilo que Deus nos dá, dos recursos que Deus nos concede. O mordomo é uma figura que nos nossos dias não é comum, mas no passado, o mordomo era como que um capataz da fazenda. Era uma pessoa que tinha a responsabilidade de administrar, de cuidar de todos os demais empregados, dos bens daquela casa. Então, quando nós falamos de mordomia cristã, de que somos mordomos do Senhor, é no sentido de que aquilo que o Senhor Deus tem colocado em nossas mãos, nós devemos administrar da melhor forma possível. E é claro que Deus espera que seus filhos administrem esses recursos com sabedoria. E nós, então, a partir daquilo que comumente é trabalhado dentro de um espectro da teologia, falando acerca de mordomia cristã, nós pensamos, então, essa mordomia a partir de 5 T's. O primeiro T da mordomia, o primeiro T da gente se comprometer em ser fiel ao Senhor nos nossos recursos, é o tempo. Significa gerenciar as horas da nossa vida. Parece uma coisa normal. Ah, pastor, eu tenho o meu tempo de trabalho, o meu tempo de lazer, eu tenho o tempo da igreja. E é exatamente a qualidade do nosso tempo que é disponibilizado ao Senhor, ao seu reino, que é um dos recursos tão importantes na vida do cristão. Precisamos entender, queridos, que isso requer devoção constante e diária a Deus, para que realmente possamos priorizar Deus dentro do tempo que nós temos. E isso envolve aproveitar bem o tempo. Isso envolve priorizar Deus diante das ações, das coisas que realizamos. Mas não apenas priorizar Deus. Precisamos ser íntegros, inclusive nas pequenas tarefas diárias. Porque às vezes nós, como qualquer outra pessoa, gostamos de ter o nosso nome no destaque. Nós gostamos dos holofotes.
É dito que todos querem gozar dos seus 15 minutos de fama. A gente vê isso costumeiramente diante daqueles que se chamam influencers. Aquelas pessoas que fazem de tudo para serem vistas, serem percebidas e serem copiadas. E nós, às vezes, até mesmo nos permitimos seguir essas coisas, esses modismos da nossa sociedade. E o tempo que poderia ser investido em coisas úteis, em coisas edificantes, acaba sendo perdido com coisas espúrias, coisas que não têm valor espiritual, não têm valor para a nossa vida. Precisamos entender, queridos, que para aproveitarmos melhor o nosso tempo, precisamos que o Espírito Santo nos ajude a enxergar com fé, de forma a termos uma visão ampla do reino de Deus. Porque a nossa tendência, diante desse mundo secularizado, desse mundo hedonista que nós vivemos, é achar que o nosso tempo, ele precisa ser gasto, precisa ser investido em coisas que nos tragam conforto, alegria, felicidade de forma imediata. A gente não consegue pensar no amanhã, no futuro. Queremos que as coisas ao nosso redor possam acontecer no aqui e no agora. É por isso que tão pouco se fala, por exemplo, sobre a volta de Jesus. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com os benefícios, as conquistas, as vitórias do momento. Não que seja errado você ter vitórias, você ter conquistas. Mas a sua vida não pode girar somente em torno das circunstâncias presentes. Precisamos vislumbrar o amanhã. Se nós não tivermos essa compreensão, nós não vamos entender aquilo que Moisés, no Salmo 90, no versículo 12, afirma: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A sabedoria, para ser alcançada, precisa de um tempo. É por isso que Moisés faz essa oração. Ensina-nos a contar os nossos dias. Há um tempo, e esse tempo precisa ser bem aplicado, bem avaliado. É por isso que é necessário, amados, dar importância àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Lembre-se, Deus existe além do tempo e do espaço. Porém, as suas criaturas estão dentro desse tempo. Nascemos, vivemos e um dia morreremos. Quando isso vai se dar, nós não sabemos. O salmista diz lá no Salmo 139 que todos os nossos dias já foram determinados pelo Senhor. Porém, nós não sabemos quantos dias teremos. Daí a necessidade de administrar bem o nosso tempo, dar valor ao nosso tempo. O segundo T que nós podemos identificar aqui como um recurso que precisa ser colocado diante de Deus em fidelidade ao Senhor, são os nossos talentos. E aqui, quando a gente fala de talentos, a gente está falando de habilidades e capacidades. Cada pessoa é intencionalmente criada por Deus e equipada com dons únicos e chamada a usá-los para promover o seu reino. Eu sempre gostei muito de língua estrangeira. O meu sonho era ser um poliglota, mas eu mal falo português. Talvez, se eu tivesse me dedicado mais, eu poderia ter aprendido o italiano, que eu fiz durante 6 semestres. Ou o inglês, que repetidas vezes eu iniciei e não concluí. Alemão, nem pensar. Muito menos japonês. Mas, amados, hoje nós sabemos da importância de você ter o conhecimento de uma língua. Porém, tem pessoas que têm a facilidade de aprender um novo idioma, outros não. Um Eric da vida tem facilidade de tocar instrumentos musicais. Eu gostaria de poder tocar bateria, teclado, violão. A única coisa que eu consigo tocar é o coração da Osana e nem é sempre que eu consigo, não. Queridos, Deus nos tem dado talentos e cada um de nós precisa identificar quais os talentos, quais as habilidades, quais as capacidades que Deus lhe tem dado.
Às vezes é da hospitalidade. Tem pessoas que são hospitaleiras, que se sentem bem em receber, em acolher. Há outros que têm a alegria, prazer, de toda vez que recebe uma visita ou uma ligação, de orar com aquela pessoa ao telefone ou presencialmente. É uma habilidade, é uma capacidade que nós temos. Outros de ensino. Cada um de nós tem uma habilidade. E o que é que nós temos feito com essa habilidade também no reino de Deus? Devemos colocar os nossos talentos naturais, os nossos dons a serviço da edificação da igreja, do próximo e da expansão do reino. Faça uso dos seus talentos. Gosta de trabalhar com o ministério infantil? Excelente. Isso é muito bom. Identifique aquelas suas habilidades e aproveite o máximo do seu potencial e as use para impactar positivamente as pessoas ao seu redor. Às vezes é até mesmo dentro da sua casa, na sua vizinhança. Embora Deus tenha nos concedido talentos, isso não significa que devemos parar de crescer e aprender. Não é porque você tem uma boa voz, você tem um conhecimento, de música, que você não vai investir em se aprimorar mais e mais. Você vai se dedicar, você vai buscar crescer mais e mais. Fazer cursos, investir na sua vida. Provérbios capítulo 18, verso 15 diz: o coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Adquira conhecimento. Busque a sabedoria. Procure crescer mais e mais. O terceiro T é o templo. Significa, amados, cuidar da nossa saúde e do nosso corpo. Tratar nosso corpo físico como templo do Espírito Santo. O T de templo é baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 a 20, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vê a saúde não como vaidade. Eu não vou para a academia não, porque é vaidade. Queridos, veja o benefício que a atividade física lhe dá como um dom para honrar a Deus, por meio da disciplina, também do descanso, da moderação, garantindo que nossos corpos estejam preparados para o serviço do Senhor. Precisamos entender, amados, que nós somos exemplo aonde quer que estejamos. Quanto nós precisamos de ter um tempo também para a atividade física, é uma caminhada. Eu vejo aqui alguns irmãos que gostam de caminhar aqui ao redor da praça. Amém. Sair da rotina, sair da mesmice, fazer uma atividade. Quando a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está dizendo que ele é morada de Deus. E isso implica zelar pelo nosso corpo, ter equilíbrio e responsabilidade. É por isso que, em geral, o crente não bebe ou não fuma. Exatamente por conta dos efeitos terríveis que a nicotina ou o álcool tem no nosso corpo. Isso implica, amados, que não podemos negligenciar a nossa saúde e, ao mesmo tempo, dizer que vivemos para glorificar a Deus. Precisamos ter autocontrole, inclusive na alimentação. Alguns anos atrás, a gente preparou um café da manhã aqui, eu não lembro se foi para as mães ou foi para os pais. E aí colocamos frutas, Meu irmão, cuscuz com calabresa bombou. O pão com ovo acabou. O bolo mole desapareceu. E as frutas ficaram. Essa é a nossa realidade. Precisamos, queridos, ter equilíbrio, inclusive na alimentação. Há uma diferença nítida entre vaidade e mordomia. Vaidade é quando o corpo se torna um fim em si mesmo, um ídolo. Eu não posso deixar de ir para a academia porque eu tenho que fazer braço. Hoje eu tenho que fazer o braço esquerdo. Não é nesse sentido. O cristão, ele não busca a estética pela estética, mas cultiva hábitos saudáveis, porque reconhece que o seu corpo pertence ao Senhor.
O apóstolo Paulo reforça essa ideia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, quando diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A fé se manifesta também nas escolhas visíveis, na alimentação, no descanso, na maneira de lidar com o estresse. Às vezes, amados, tem coisas que nos inquietam, que roubam o nosso descanso. É algo que a gente precisa trabalhar muito na nossa vida. Eu estava conversando com a Silvane, e ela dizendo: pastor, eu queria ver a possibilidade da gente fazer um domingo de missões aqui na igreja. Eu disse: excelente, a gente pode fazer um culto de missões, porque em julho a gente vai ter a nossa viagem missionária, e vai ter também a nossa escola bíblica de férias. Em agosto nós temos o congresso das mulheres, em setembro tem o aniversário da igreja, em outubro tem o aniversário da convenção, não vai ser aqui, mas a gente vai estar ajudando, em novembro tem um congresso dos homens, e chega dezembro, aí são os eventos de Natal e culto da virada. Queridos, a gente vive às vezes numa rotina bem intensa. Mas apesar de tudo isso, a gente tem coisas que no nosso dia a dia precisamos ter atenção. Atenção com a família, atenção com o nosso lazer, com o nosso corpo. Eu sei que é difícil e eu me cobro muito disso. Mas é algo que nós precisamos ter em mente e ter em foco. O quarto T é o nosso testemunho. Significa zelar pela nossa reputação e o nosso testemunho. Uma reputação e testemunho que glorificam a Deus, são fundamentados na integridade, na excelência moral, no amor cristão, demonstrando boas obras que levem outros a honrar ao Senhor. É por isso que o crente, enquanto aluno, não cola, porque ele é íntegro, ele vai estudar para a prova. Pastor, não revela. Queridos, precisamos zelar pelo nosso testemunho, entre os nossos parentes, entre os nossos vizinhos. Jesus tem misericórdia. Precisamos zelar pelo nosso testemunho. Isso envolve refletir o caráter de Deus por meio de uma vida confiável e com espírito de serviço, que brilhe como uma luz, transformando um testemunho pessoal em um legado duradouro de fé. Bom, a administração do nosso caráter, do nosso testemunho e reputação, são as ferramentas que Deus usará para atrair outras pessoas. Pessoas tementes a Deus devem crer em seus corações de maneira diferente do mundo. Lembre-se, nós temos uma visão, uma perspectiva das coisas de Deus que o mundo não tem. Então, se você tem aquela preocupação com o que as pessoas lá fora vão pensar, desde que você não esteja fazendo uma coisa errada, desde que você esteja realmente obedecendo a Deus, fique tranquilo. Siga o caminho de Deus em detrimento do caminho do mundo. Pessoas tementes a Deus devem agir de maneira diferente das pessoas do mundo. Você não é mais um no meio da multidão. Deus fez você sal da terra e luz do mundo. E há um propósito para que você possa dar bom testemunho lá fora. Pessoas tementes a Deus devem ter reputações muito diferentes das pessoas do mundo. Isso é, deixar a nossa luz brilhar no meio do mundo. Eu sei que às vezes nós queremos manter um determinado nível de amizade com as pessoas ao nosso redor. E isso é saudável, desde que essas pessoas não nos queiram conduzir para o caminho do pecado. Se, porventura, você é convidado por um grupo de pessoas a agir, a fazer coisas que não agradam a Deus, coisas que podem, na verdade, estar trazendo escândalo ao Evangelho, não faça. O seu testemunho é muito importante. E nós vivemos, queridos, uma geração, um tempo em que a degradação dos princípios e valores bíblicos segue avançando com velocidade alarmante. Aquilo que antes era algo inaceitável, imoral para a sociedade, hoje é a coisa mais natural possível. Porém, como crentes, quer seja no nosso lar, quer seja no na nossa vizinhança, quer seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nós precisamos fazer diferença. E o último T é
tesouro. Significa, queridos, administrar com responsabilidade o dinheiro e os bens materiais. E sempre que eu falo sobre o tema do dinheiro, do dízimo, das contribuições, eu sei que eu estou lidando com uma área sensível, onde as pessoas se ofendem facilmente. E a queixa mais comum é: a igreja está sempre atrás do meu dinheiro. Lá vem o pastor falar de dízimo. Mas antes de você reclamar do pastor, é melhor pensar se a palavra de Deus não está te atingindo aonde dói, aonde você precisa ser confrontado com a verdade das Escrituras. A Bíblia fala claramente sobre dinheiro? Sim. Isso acontece em especial porque nossos corações e nossas carteiras estão intimamente ligadas. Jesus falou tão frequentemente sobre dinheiro que 16 das suas 38 parábolas tratam de como lidar com o dinheiro ou com bens materiais. Segundo o levantamento de Dayton Howard, que é um cristão palestrante financeiro americano, nos evangelhos, 1 em cada 10 versículos, num total de 288, trata diretamente de dinheiro. A Bíblia oferece 500 versículos sobre oração. A Bíblia traz 500 versículos sobre fé. Mas a Bíblia mostra 2.000 versículos sobre dinheiro e bens materiais. Daí você vê que esse tema não é algo que deveria ser deixado de tratar, de ser abordado. E eu quero que vocês saibam, queridos, que ao falar sobre contribuições na igreja, eu não o faço porque a igreja Gilead José Walter está com a corda no pescoço, mas porque nós não nos omitimos de falar sobre nada na Bíblia. Quer seja temas de grande aceitação, quer sejam aqueles que não são populares. A gente não pode se negar a pregar aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então precisamos ter muita atenção quanto a isso. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Queridos, esse texto é um texto em que Paulo traz um agradecimento à igreja de Filipos. Aqueles irmãos contribuíram de forma sacrificial para atender às necessidades de Paulo. E nós queríamos trazer alguns princípios que nós encontramos nesse texto, que nos ajudarão a entender que nós podemos ser fiéis ao Senhor, inclusive na gestão dos nossos recursos, do nosso dinheiro. Se nós contribuirmos fielmente para a obra do Senhor, em outras palavras, é isso que o texto está dizendo, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. E o primeiro princípio que nós gostaríamos de apresentar aqui é que a fidelidade deve ser uma das primeiras coisas que estabelecemos na nossa caminhada cristã. Quando nós estamos discipulando aqueles irmãos que estão se preparando para o batismo, uma das lições que é trabalhada no discipulado é exatamente sobre contribuições, sobre dízimos e ofertas. Quando nós recebemos pessoas que desejam passar a ser membros da igreja, uma das coisas que nós falamos é acerca do seu compromisso com a igreja. Porque, infelizmente, o que nós vemos hoje é uma realidade muito diferente. As pessoas, elas querem de início aproveitar o máximo momento. Querem estar na igreja, mas não querem ser igreja. Querem ser bonificada com aquilo que podem ter. A adoração, a pregação, o ambiente agradável, mas na hora de chegar junto, aí tira o corpo fora. Se você acompanhar a leitura dos versos 15 e 16, diz assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. É interessante, porque Paulo diz, logo no início, que aqueles irmãos
fizeram isso nos seus primeiros dias do Evangelho. Eles não fizeram isso depois de longos anos na igreja, depois de ouvirem muito sobre esse assunto, depois de terem sido exortados por Paulo, por Timóteo, por Apolo. Não. Aqui é dito que logo nos primeiros dias do Evangelho, eles tiveram a compreensão da sua responsabilidade em contribuir com a obra de Deus. E às vezes, amados, a gente vê até uma inversão. Tem pessoas que até iniciam bem essa compreensão, essa caminhada, mas que com o passar dos anos, parece que o coração vai endurecendo, vai esfriando, e a pessoa vai fechando a mão cada vez mais. Paulo ensinou que é apropriado que um homem que trabalha no Evangelho receba seu sustento do próprio Evangelho. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14, ele diz: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo, ele faz uma analogia entre a lei do Velho Testamento, entre aquilo que era destinado ao sacerdote, aos levitas, e agora ele traz esse princípio para o Novo Testamento, para a manutenção daqueles que são pregadores do Evangelho. Certamente, Paulo ensinou aos filipenses desde cedo a importância da contribuição fiel para sustentar a obra de Deus. Porque logo depois que ele deixou a cidade, aqueles irmãos enviam ofertas, contribuição para a manutenção do apóstolo Paulo. Paulo não havia pedido, mas tamanho era o amor, tamanho era o compromisso daqueles irmãos, que eles então coletam uma oferta especial para enviar para Paulo. É interessante porque Jesus também ensina esse mesmo princípio. Lá em Lucas, capítulo 16, verso 10, o Senhor Jesus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Aqui na igreja, nós, como vocês sabem, fazemos parte de uma convenção. Nós não somos uma igreja que não tenha uma rede de proteção, em especial doutrinária. Nós fazemos parte da convenção de ministros, de igrejas e ministros da Gileade. E dentro do nosso estatuto, porque da mesma forma que temos um estatuto que rege, que norteia, que orienta a membresia, o funcionamento da Gileade do José Walter, há também um estatuto que também o faz a nível de convenção. E dentre os pontos que há nesse estatuto, é a necessidade de que seja repassado o dízimo dos dízimos para a convenção. E nós fazemos isso mês a mês, independentemente do valor que foi arrecadado com os dízimos, independentemente, às vezes, até dos nossos compromissos. Quando o tesoureiro fecha as receitas daquele mês, de imediato ele já está autorizado a fazer aquela transferência. Independentemente se outras fazem ou não, nós seguimos dessa forma. E temos sido abençoados, queridos, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, tem suprido as nossas necessidades. Tem meses que a gente está mais apertado? Sim. Tem meses que a coisa está mais sufocante? Sim. Mas graças a Deus, nunca nos faltou o pão de cada dia para manter a obra de Deus funcionando aqui no José Walter. Esse sentimento de fidelidade ao Senhor tem uma consequência. É por isso que esse é o primeiro princípio, que nós precisamos contribuir como algo que é prioritário, como algo que nós devemos fazer em primeiro lugar. Há um segundo princípio: as contribuições fiéis devem ser entregues na certeza de que serão aplicadas para o crescimento da obra. Eu não administro a igreja sozinho. Graças a Deus, aqui a gente conta com o apoio de alguns irmãos que nos ajudam, que nos apoiam, que nos aconselham, que nos orientam com relação àquilo que nós devemos fazer. E isso, amados, é essencial para a gente investir da melhor forma possível para o reino de Deus, na visão daquilo que a gente tem para essa comunidade. Mas não somente aqui. Nós estamos investindo lá no Eusébio. O apóstolo Paulo, ele estava continuamente trabalhando na causa do Evangelho, e o seu trabalho árduo e a sua ausência de ganância eram visíveis a toda a congregação. É certo que sempre houve
e haverá aqueles que afirmam servir ao Senhor, mas são preguiçosos e gananciosos. De vez em quando a gente vê aí explodir um escândalo envolvendo um pastor, envolvendo um bispo, envolvendo até mesmo um desses que gostam de ser chamados de apóstolos. Mas, amados, precisamos entender que nós não devemos imitar aquilo que está errado. Nós devemos buscar o exemplo de homens que buscam viver de forma santa e reta na obra de Deus. As Escrituras nos alertam acerca daqueles que estão no ministério por dinheiro. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, diz: em sua cobiça, tais mestres, tais pastores explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Precisamos estar atentos. Lembremos que o crente fiel, ao entregar o seu dízimo, faz com convicção de que está contribuindo para a expansão do reino de Deus. E isso envolve não apenas a manutenção da obra, no sentido do benefício do espaço que a gente se congrega, mas também com relação a abençoar o necessitado, a investir em evangelismo e missões. Precisamos ter a percepção de que aquilo que nós fazemos aqui, nós fazemos de uma forma racional, de uma forma que busca trazer um benefício para a coletividade, para a comunidade, em prol do reino de Deus. Entregar o dízimo com a certeza de sua correta aplicação é um reconhecimento da mordomia cristã. E aí, é claro que a gente sempre coloca, se há alguma dúvida com relação àquilo que você traz à casa do Senhor, você tem toda a liberdade de nos procurar para que nós possamos esclarecer e tirar qualquer dúvida. O pastor presbiteriano Jeremias Pereira, que é bem conhecido, ele afirma o seguinte: é dizimista e ofertante aquele que acredita na integridade da liderança da sua igreja, que é responsável pela administração dos dízimos e ofertas. É dizimista e ofertante aquele que reconhece que a sua tarefa é obedecer a Deus, orar pelos que administram, acompanhar a maneira como se está usando os recursos financeiros, lembrando sempre que os que administram precisam prestar contas a Deus e à igreja. É dizimista e ofertante aquele que considera uma honra ser parceiro de Deus. É dizimista e ofertante aquele que acredita na lei da semeadura e da colheita. É dizimista e ofertante aquele que sabe que é necessário investimento financeiro para financiar missões e evangelismo, comprar instrumentos, pagar internet, água, luz e material para ensinar as crianças, reformar o prédio, pagar os colaboradores, comprar cesta básica, recuperar equipamentos imóveis, ajudar os irmãos em momento de necessidade, manter outras igrejas e congregações e pagar impostos e taxas. Nós não somos livres, Senhor, irmãos, dos nossos compromissos. Eu louvo a Deus porque no ano de 2025 nós recebemos da Receita Federal uma declaração de um bom pagador, de estarmos com as nossas contas em dia, não haver nenhum atraso. E alguém poderia dizer assim: ah, pastor, mas por que a gente não deixa atrasar e aí vai depois negociar o nosso débito com taxas menores e tudo mais? Queridos, que exemplo eu daria se eu administrasse dessa forma as minhas contas? Se eu não quero isso para os meus recursos, eu vou querer para os recursos da igreja. Que testemunho nós estaríamos dando? Terceiro princípio, dar fielmente é investir na eternidade. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. É interessante porque Paulo usa essa expressão, aquilo que pode ser creditado na conta de vocês. Paulo está dizendo, eu não estou procurando ofertas, mas já que vocês coletaram, amém. Isso servirá para ser creditado na conta de vocês. Não é que aqueles irmãos, Paulo iria abrir uma conta no banco lá da cidade de Filipos e ia devolver o dinheiro, não. O que Paulo estava dizendo, olha irmãos, vocês estão com isso acumulando tesouro no céu. Quem está dizendo isso é Paulo. Paulo está dizendo que quando nós aplicamos no reino, nós também temos benefícios não necessariamente ou físicos, mas benefícios espirituais eternos. Se você tem algum dinheiro investido em ações, por exemplo, sabe quanto mais arriscado o investimento, maior a chance de altos retornos, mas também maior a chance de perder muito.
Acho que vocês acompanharam e estão acompanhando esse caso do Master. Pessoas que investiram milhões. Alguns grupos ligados à previdência de funcionários públicos perderam milhões. Por quê? Porque o banco oferecia uma taxa de mercado muito superior ao que os demais ofereciam. As pessoas pensavam, opa, eu vou ganhar aqui, é muito. Enquanto que o outro banco está oferecendo 2% ao mês, estão me dando 10%. Eita Deus! Mas tudo enganação. É um risco. Investiram no risco e perderam. Queridos, quando nós investimos na obra de Deus, não há risco e você obtém o maior retorno possível sobre o seu investimento, garantido pela própria palavra de Deus. Nós, às vezes, fazemos aqui movimento de cantina. E aí pedimos doação, olha, doa 1 quilo de peito de frango, o outro doa legumes, o outro doa arroz e tal, cada um vai doando. E aí, no domingo se faz aquele pratinho e vai vender. Alguém poderia dizer assim, mas essa conta está errada. Eu estou doando e ainda tenho que pagar para comprar? Assim é o reino, queridos, a gente está abençoando. A gente precisa entender que nós estamos fazendo o melhor e maior investimento. E aqui não é conversa de pastor, aqui é, na verdade, um princípio da palavra de Deus. Lá em Lucas, capítulo 16, verso 1 a 9, o Senhor Jesus fala da parábola do administrador desonesto. Às vezes, amados, nós desperdiçamos os bens que Deus tem colocado em nossas mãos para administrar. Precisamos, amados, agir com prudência. Precisamos agir com sabedoria. Inclusive no quesito dinheiro. E nós nem sempre temos essa sabedoria. Tem algumas pessoas que não podem ver a palavra promoção. Pronto. Parece que abre janelas. Eu tenho que adquirir. Olha, tem uma enceradeira que saiu na promoção. Mas está na promoção. Não posso perder. Queridos, nós precisamos ser comedidos, inclusive com relação aos nossos gastos. Um dos pontos que nós trabalhamos com os jovens quando estão fazendo o curso de noivo é exatamente o cuidado com finanças, porque às vezes quando a gente é muito jovem, nem sempre a gente tem aquela maturidade de administrar bem o nosso dinheiro. Dá para parcelar em 20 vezes? Está dentro do orçamento? Vamos parcelar. E aí sai parcelando, daqui a pouco tem que entrar no cheque especial, o cartão de crédito estoura, e aí pronto, irmãos. Precisamos administrar bem aquilo que chega às nossas mãos. E quarto e último princípio, a contribuição fiel deve ser motivada pela adoração. Filipenses capítulo 4, verso 18 declara, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aquilo que aqueles irmãos coletaram, não foi pela imposição, não foi porque foram exortados a fazer, eles fizeram isso espontaneamente. Fizeram isso com amor, é por isso que lá em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2 diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essa expressão aroma agradável a Deus se reporta lá ao Velho Testamento, aos sacrifícios no Velho Testamento, e que Paulo traz essa mesma figura para o Novo Testamento e mostra que a forma como nós devemos contribuir deve ser algo que chegue a Deus de forma agradável, como um aroma nas narinas do Senhor. A questão, queridos, é que você acaba não dando a real importância que isso tem para a sua vida de adoração. E às vezes a ideia que a gente tem de adoração é simplesmente o momento em que os cantores estão aqui e cantam, né? E é uma bênção, que os músicos estão ali tocando, e é uma bênção, que a igreja está toda adorando, e é maravilhoso. Mas nós adoramos a Deus também nas nossas contribuições. Suponha, amados, eu fosse comprar um presente para minha esposa do Dia dos Namorados. Como ela se sentiria
Se eu dissesse, minha filha, eu não queria, mas já fazia um tempo que eu não te dava nada, e eu estava me sentindo meio culpado, e eu sei que é meu dever, como seu marido, te dar algo. Queridos, não é por dever, não é por tempo não já ter dado um presente. É algo que tem que acontecer de forma espontânea. Queridos, precisamos entender que aquilo que a gente faz para Deus precisa ser feito com amor, com alegria. Não é pelo fato do pastor chegar aqui, vocês estão roubando de Deus. Não. Se a igreja tivesse que dizimar e que ofertar a partir de exortação ou de recriminação da minha parte, a gente viveria assim, caminhando na corda bamba, porque é um tema que eu até não gosto, não vou me omitir de fazer, e o faço. Porém, eu entendo que a contribuição precisa ser um ato de amor. Se nossos dízimos e ofertas forem feitos como um ato de adoração para glorificar a Deus, então não vamos querer que se divulgue o quanto estamos contribuindo. Há um caso bem interessante que eu estava lendo, acerca de um evento que aconteceu nos Estados Unidos. A CRU é um trabalho evangelístico junto aos alunos universitários. E houve a necessidade de comprar um prédio. Naquele tempo, não se chamava ainda CRU, mas Cruzada Estudantil para Cristo. E um grupo de 5 empresários fizeram a doação do dinheiro para a compra daquele terreno, daquele prédio, daquele imóvel. Alguém poderia muito bem dizer assim, olha, nós vamos fazer uma placa com o nome de vocês, para que as pessoas possam ver o amor que vocês têm com a evangelização. E o pedido daqueles 5 empresários foi, não queremos nenhuma placa. Toda glória seja dada ao Senhor. Queridos, o que a minha mão direita fizer, a minha esquerda não precisa ficar sabendo. Precisamos sim abençoar, sermos abençoadores da obra de Deus. Às vezes nós estendemos a mão ao necessitado. Não precisamos dos holofotes, porque as 2 pessoas principais estão sabendo. A primeira é Deus, que conhece todas as coisas e conhece a intenção do nosso coração. E a segunda é aquela que está se beneficiando daquela oferta, daquele benefício. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo àqueles irmãos é que essa dedicação, que esse amor em contribuir, fará com que Deus esteja suprindo tudo o que eles necessitam. Não de forma supérflua, mas a sua necessidade. Assim como não faltou o óleo na botija da viúva. Assim como Deus fez multiplicar os 5 pães e os peixinhos. Deus fará abundar em nossa vida aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Para tanto, o Senhor nos ensina esse princípio da fidelidade a Ele, através da gestão, da administração dos nossos recursos. Eu queria concluir contando a história de um marinheiro. Ele naufragou e chegou a uma ilha. Ali ele foi acolhido pelos nativos que o levaram para a sua aldeia e o colocaram em um trono rudimentar. Trataram-no como rei. Logo ele descobriu que era costume daqueles aldeões coroar um homem como rei uma vez por ano. E ali ele passaria o seu reinado de 12 meses. Ele achou isso muito bem. Boa alimentação, tudo o que ele precisava ao seu redor. Até que ele começou a se inquietar com um detalhe. E depois que passavam os 12 meses, o que é que acontecia com o rei? Ele descobriu então que após um ano, o rei era banido para uma ilha deserta. E ele acabava morrendo de fome, porque não tinha nada naquela ilha. E aí ele se assustou. Ele agora era rei. Ele tinha alguns meses pela frente. Ao final, ele seria levado para aquela ilha. Então ele teve a ideia. Ele chamou homens de conhecimento, carpinteiros, para construir barcos, chamou os jardineiros para plantar árvores, e fez daquela ilha um local habitável. Ali ele produzia tudo o que ele precisava.
tinha animais, tinha fruteiras. Espertalhão levou até a mulher. Ao final dos 12 meses de reinado, ele foi levado para a ilha. E não morreu, porque ele foi prevenido. Ele soube usar a lei da semeadura. Dizimar e ofertar, amados, exige fé, porque você precisa confiar que ao entregar a sua contribuição, Deus compensará tudo o que você necessita, inclusive as suas necessidades imediatas. E nós que vivemos num mundo onde o consumismo procura nos estragar de todas as formas, não faltarão perguntas como aquela: e se o dinheiro acabar? E se alguém adoecer? E se? E se? E aí vem aquela velha resposta: qual é o Deus que nós servimos? É o Deus do nosso bolso ou é o Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata? A quem nós prestamos honra? É a esse mundo ou é ao nosso Deus? Que nós possamos, queridos, ser fiéis ao Senhor, no nosso tempo, com o nosso talento, com o nosso tesouro, com o nosso testemunho. Templo, o nosso corpo, que é morada do Espírito Santo.